Quem aí tá pronta para dar mais um passinho, para ler mais 2 capítulos do livro de Atos? Eu não sei você, mas eu imagino que esteja, afinal você tá aqui, né? Eu estou também. Sou Laura Schwember, como você já sabe, quem está tendo a honra de te acompanhar nesta leitura, e este é o nosso plano de leitura da Bíblia em um ano, em 365 dias. Gente, e esse já é o nosso 54º dia, assim que fala? Estamos no dia número 54 desse nosso plano de leitura. Ou seja, você que está acompanhando ao vivo aqui, nós começamos no dia 1º de janeiro, então você sabe que já se passaram 54 dias deste ano, gente, de 2025. É muito incrível, né? Ver essa passagem do tempo, e também é incrível ver o poder que os pequenos passinhos diários têm. Se tem uma coisa que esse plano de leitura está me ensinando, é realmente isso, gente, o poder dos pequenos passinhos diários. A gente tem lido aí, em média, 10, 15 minutos por dia somente. E assim nós chegaremos no fim deste ano tendo lido toda a Bíblia. Cara, isso é muito poderoso. Eu não sei se você está percebendo isso e o quanto isso é valioso, e é algo que nos marca não só aqui, mas a gente pode e deve levar para todas as áreas da nossa vida, todos os pilares da nossa vida. Quando você ficar meio desesperado por algo que parece muito grande de ser feito, divide isso em pequenos passinhos e dá só um por dia, um pequeno passinho por dia. Por falar em passinho, vamos então para o nosso passinho de hoje. Hoje nós leremos os capítulos 12 e 13 do livro de Atos. Lembrando que eu estou lendo na versão NVI. Pedro é milagrosamente liberto da prisão. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados cada uma para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. "Depressa, levante-se", disse. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias." Pedro assim o fez, e o anjo ainda lhe disse: "Ponha a capa e siga-me." Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guardas e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então, Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: "Pedro está à porta." "Você perdeu o juízo", disseram. No entanto, ela insistia em afirmar que era Pedro. Então, disseram: "Deve ser o anjo dele." Pedro, no entanto, continuou batendo. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: "Contem isso a Tiago e aos irmãos." Então, saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando,
Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. A morte de Herodes. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava muito irado contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, estes haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: "É voz de um Deus, não de homem." Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. A missão de Barnabé e Saulo. Tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: "Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado." Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Em Chipre. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. Chegando a Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, homem inteligente, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Entretanto, Elimas, o mágico, que é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou fortemente para Elimas e disse: "Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo." Imediatamente caíram sobre ele névoa e escuridão. Tateando, ele procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Em Antioquia da Pisídia. De Pafos, Paulo e os seus companheiros navegaram a Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os líderes da sinagoga lhes mandaram dizer: "Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem." Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: "Israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência na terra do Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então, o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: "Encontrei Davi,
filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando a sua carreira, João disse: "Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de desamarrar." Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e os seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que mandasse executá-lo. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram em um sepulcro. Deus, porém, o ressuscitou dentre os mortos, e por muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia a Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no 2º Salmo. Você é meu filho, eu hoje o gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras: "Eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi." Assim ele diz em outra passagem: "Não permitirás que o teu santo sofra decomposição." Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Contudo, aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que por meio de Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. E de todas as coisas que não podiam ser justificados pela lei de Moisés, por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que jamais creriam se lhes fosse contado. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Então, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: "Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você uma luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra." Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Os judeus, porém, incitaram as mulheres tementes a Deus de elevada posição e os principais da cidade. Eles, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram da sua região. Estes sacudiram a poeira dos pés em protesto contra eles e foram a Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E assim nós encerramos mais este dia de leitura da Bíblia em 365 dias, minha gente. Mais um! E amanhã eu te espero aqui novamente. Como você já sabe, se ainda não foi inscrita, já se inscreve no canal, ativa as notificações para ser avisada sempre que algo novo for publicado por aqui. E, inclusive,
este áudio do plano de leitura, do nosso plano de leitura em um ano, e compartilha sem moderação. Nos ajude a espalhar o Evangelho, a espalhar a palavra de Deus para cada vez mais pessoas, para que elas sejam beneficiadas. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!